Olá, eu sou o Dr. Ismael Lima. Eu ajudo você a conquistar equilíbrio emocional e viver a prosperidade na sua vida pessoal e profissional. Mas antes de qualquer coisa, eu só queria definir com você equilíbrio emocional e prosperidade. Equilíbrio emocional é quando você olha para dentro, é o autoconhecimento, a ponto de você se conhecer tanto que você tira o melhor de você. Aproveita todas as suas potencialidades através de ferramentas poderosas. E ao fazer isso, ao tirar o seu melhor, você tira o melhor de quem está ao seu redor, na sua família, no trabalho, na sociedade. Equilíbrio emocional é isso, é o autoconhecimento. E prosperidade, ela é financeira? Sim, é também. Mas eu entendo que prosperidade é muito mais do que a sua conta bancária. Viver a prosperidade é viver um momento especial e extraordinário na sua casa. É viver prosperidade na sua saúde, é viver prosperidade na sua profissão, é viver prosperidade no seu casamento. Ou seja, equilíbrio emocional e prosperidade englobam as 11 áreas da sua e da minha vida. Show? Maravilha. Queria compartilhar com você um pouquinho da minha história. Ela começou no interior de São Paulo, lá em Rio Claro, interior gostoso, quente. E ali eu tive uma infância bacana, simples. Eu venho de uma família simples, mas uma infância bem bacana. Você sabe que aos 7 para 8 anos, 9 anos, eu já não gostava de pedir dinheiro para meu pai. Aquela coisa da criança, né? Pai, me dá o dinheiro para o sorvete, pai, me dá o dinheiro para uma bolacha, um doce. Eu não gostava de fazer isso. Eu fazia, claro, eu era criança, mas eu não gostava. Tanto não gostava que aos 9 anos eu virei para minha mãe e falei: mãe, eu quero trabalhar com você. Na época, a minha mãe era vendedora de joias e ela ia de casa em casa nos seus clientes. E eu comecei a ir com ela e ajudar. Montava monstruário, botava em ordem as correntes, os anéis, os pingentes. Era um momento muito legal. Era o meu primeiro emprego, vamos dizer assim. E na sexta-feira, finalzinho da semana, ela chegava e me dava, ó, teu dinheirinho, obrigado pela sua ajuda. Uau, que momento bacana. Foi muito legal. Depois dali, gente, já alguns anos depois, eu tive a oportunidade de trabalhar numa loja de tecido, cortando tecido. Você tem noção? Voltando agora à memória, era um momento muito legal, porque eu conversava com muita gente, e cortava lá viscose, seda daqui, tergal de lá. Uau! E eu, molecão, né? 12 para 13 anos. Que show de bola que foi. Foi muito especial esse momento. Eu não sabia ainda, mas lá atrás, nesse trâmite de buscar, eu queria mais, eu queria mais, eu queria mais, eu queria mais, eu queria crescer. Eu já estava forjando, estava formando a minha linha, onde eu chegaria, de que forma eu ia atuar no mercado, mas até então eu não entendia, né? E depois que eu saí dessa loja de tecido, eu fui trabalhar num mercadinho, já estava em Botucatu. Esse mercadinho, gente, o dono dele era um senhor ruim, senhor chato, senhor malvado assim. Mas ele gostava de mim. E esse cara, com seu jeito rude, com seu jeito duro de falar, me ensinou muito. E uma das lições que ele me ensinou, e eu lembro até hoje, porque às vezes eu ficava empacotando coisa mais tarde porque faltava alguém. No final do dia ele me chamava: ô Ismael, leva isso aqui para sua casa. Dava um pedaço de carne. Ismael, toma um sorvete aí. E ele me falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim para mim: Ismael, quando você trabalha, você recebe. Se você trabalha mais, você recebe mais. Se você trabalha menos, você recebe menos. Eu não sabia que era meritocracia que ele estava falando, mas isso ficou muito marcado. Ele com aquele bigodão, fortão. Caraca,
Que bacana que foi. Um momento muito especial. Mas eu saí daquele trabalho. E aí, um pouquinho mais velho, eu fui trabalhar numa imobiliária. Caraca, na cidade de Botucatu, gente, se você não conhece Botucatu, Botucatu é no interior de São Paulo também, e tem a Unesp. A Unesp tem cursos de medicina, enfermagem, agronomia, cursos grandes e muito conhecidos. Portanto, tem muito estudante. E eu fui trabalhar na área de locação. Esse momento foi especial. Eu tive muito medo, sabe? Eu tive muito medo. Porque eu ia lidar com gentes para ajudar eles morarem. E aí, aquele medo, aquela incerteza se eu ia dar conta. Eu olhava assim, na primeira semana, na segunda, no primeiro mês, falava, caraca, é tanta casa, tanto apartamento para conhecer, eu tinha que fazer vistorias, eu tinha que levar as pessoas lá e levar as pessoas e conversar com elas, mas eu fui com medo mesmo. E nesse momento do medo, eu aprendi uma coisa logo cedo, que talvez faça parte da sua vida. O medo, ele não fala com você e comigo sobre o seu passado. O medo, ele não atua no nosso passado. Nem tampouco o medo atua no nosso presente. A sacada é que o medo, ele atua no nosso futuro. Ou seja, quando você tem medo, e eu tive muito medo nesse momento, você tem duas opções. Ou você vai em frente com medo mesmo, e foi o que eu fiz. Eu fui com medo mesmo. Ou você paralisa. Ou você procrastina. Ou você trava. Ou você não faz mais nada. E nesse momento eu tive muito medo. E, uau, como me emociono de lembrar, porque eu falei, eu vou assim mesmo. E eu fui. E eu fui. E chegou um momento, em 1997, que eu resolvi fazer uma escola, um internato de música e teatro. Eu adoro música, toco alguns instrumentos. E a minha história dentro dessa imobiliária foi tão bacana que quando eu cheguei para contar para o meu chefe que eu ia pedir demissão e ia passar um ano fora estudando, ele virou para mim e falou: Ismael, eu vou continuar pagando o seu salário por um ano enquanto você está fora, para que você tenha como se manter na escola. Caraca, como eu aprendi com esse chefe, que também era durão, mas com esse ato ele me falou sobre valorização, ele me falou sobre esperança, ele me falou sobre investir no próximo, ele me falou sobre tantas coisas, tantas oportunidades. Eu não sabia o que estava acontecendo ainda. Mas hoje, com o conhecimento que eu tenho, nesse momento todo de imobiliária, de mercadinho, de loja de tecido, eu já estava aprendendo a lidar com pessoas diferentes em cenários diferentes. E hoje eu entendo de perfil comportamental. Daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre isso, mas ali o meu caráter estava sendo forjado, ali os meus medos estavam caindo por terra, porque eu queria olhar para o gigante. Eu tinha até um pouco de medo sim, mas eu queria saber onde que estava a testa dele, porque eu queria derrubar e ir para o próximo. Eu queria crescer, eu queria mais, eu queria fazer a diferença. Foi um momento muito especial. Foi quando eu decidi, depois que eu voltei da escola, sentar com os meus pais e dizer para eles que eu queria ir para São Paulo. Eu queria tentar minha vida em São Paulo. Falei, pai, eu quero ir para a capital. E foi um momento especial, porque eu percebi o quanto o apoio da família faz diferença na vida de uma pessoa. Eu percebi o quanto o apoio da família direciona você para um lado ou para outro. Eu percebi o quanto o apoio da família faz com que você se sinta realizado ou devastado, porque ali eu também estava com um pouco de medo para falar com os meus pais que eu queria ir para a cidade grande, mas eu me senti acolhido. Eu me senti amado, eu me senti respeitado, eu me senti pertencente àquele núcleo. E foi o que eu fiz.
Chegando em São Paulo, a primeira coisa, procurar onde morar. Fui para uma república. E a segunda coisa, eu precisava trabalhar, porque eu precisava me manter. Como eu disse, eu vinha de família simples. Meus pais não poderiam ficar me mantendo. Foi quando eu trabalhei numa papelaria chamada Papel Total. Essa papelaria não existe mais, mas na época, isso nós estamos falando de quase 30 anos, gente, mais de 30 anos. Na época, essa papelaria ficava na Rua Maria Antônia. A Rua Maria Antônia é na frente da Universidade Mackenzie, em São Paulo. E eu trabalhei ali, aprendi tudo sobre papel, gramatura, grafites, etc e tal, coisa de arquitetura. Uau, que loucura, loucura total. Mas foi muito bacana. Eu fiquei ali poucos meses, porque enquanto eu estava ali, surgiu uma oportunidade de eu trabalhar na empresa Vox como auxiliar administrativo. E eu entrei no processo seletivo. E naquela época não tinha celular, não tinha computador, era tudo um pouco mais lento. E eu comecei a fazer esse processo seletivo. Sabe aquele momento que você se sente sozinho? Solidão? Esse foi o meu momento. Aquela solidão profunda. Eu estava realizando as minhas coisas, mas eu ainda sentia aquele medo, aquela solidão, aquele momento de estar sozinho. Porque sabe o que eu descobri nesse momento? Eu morava numa república cheia de gente que tinha. Mas não interessa, às vezes você pode ter 100 pessoas do seu lado e ainda assim você se sentir sozinho. E eu passei por esse momento na hora que eu estava passando pelo processo seletivo da Vox. E quando eu recebi a notícia de que eu fui para a última fase da Volkswagen, ali na Papel Total ainda, passou uma amiga minha. Oi, Ismael, você está por aqui? Pô, que bacana, quantos anos a gente não se vê? E como você está? Eu falei, tô aqui participando do processo seletivo lá na Volks. Era uma empresa longe de onde eu morava, em São Paulo, a distância importa. Ela falou, poxa, mas será que você não se interessa em trabalhar aqui no Mackenzie? Na frente de onde eu trabalhava, gente. Eu falei, claro, claro que eu me interesso. Ela falou, a minha mãe está com uma vaga de auxiliar administrativo, eu vou passar o seu contato para ela. E show de bola. Era a mesma vaga na Volks e no Mackenzie. Aqui pagava um pouco mais, aqui um pouco menos. Aqui 1.000 e pouquinho na época, aqui R$ 742. 200 anos atrás. Eu não sabia o que estava para acontecer, mas eu passei na Volks e passei no Mackenzie. E ao fazer a escolha, ali eu estava determinando todo o meu futuro. Aquela decisão faria diferença para o resto da minha vida. E pela proximidade, essa foi a chave. Pela proximidade, eu escolhi trabalhar no Mackenzie. E entrei, primeira semana, primeiro mês, várias pessoas entraram naquela turma. Então fizemos muitas amizades ali, foi muito bacana. E eu fui trabalhar na faculdade de Publicidade, Jornalismo e Letras. Fui atender os alunos, auxiliar administrativo ali, para atender na secretaria. Na época eu já estava cursando o curso de administração e eu comecei a trabalhar, estudar, trabalhar, estudar. Eu lembro até hoje que eu fazia faculdade de manhã, eu estudava das 7 à 1 da tarde e eu trabalhava das 2 às 22. Foi um momento intenso, foi um momento de crescimento, foi um momento de aprendizagem. Foi um momento de conhecer muita gente, muitos alunos, muitos parceiros ali, colegas de trabalho. Mas eu comecei a ser estratégico ali, sem pensar num primeiro momento, mas eu comecei a ser estratégico. Por quê? Eu tinha amizade com o pessoal administrativo, mas eu conversava com os professores. Eu ia atrás de professor, eu tirava dúvida, eu batia papo com eles, mesmo estudando em outra universidade naquele momento. Até que nos happy hour, eu ia com o pessoal do administrativo, ficava meia horinha e ia lá para onde os professores estavam, porque eu queria estar no meio deles. Eu queria aprender com eles, eu queria falar como eles, eu queria modelar. Quando eu acabei a faculdade, eu me formei
surgiu a oportunidade de eu estudar no Mackenzie, de graça, porque eu era funcionário. E eu encarei um mestrado na área de educação, arte e história da cultura. Ali eu começava a traçar outras possibilidades para o meu futuro. E uma delas foi que em outubro do ano que eu entrei no mestrado, eu cheguei para minha diretora e falei, eu quero dar aula. Eu entendo que eu não sabia ainda sobre propósito, mas eu entendo que eu gostava de falar, eu gostava de ensinar, eu gostava de estar ali ajudando pessoas. E ela falou, Ismael, eu tenho uma vaga, mas se você assumir essa vaga e não der certo, não tem volta. Ela foi muito clara no que ela tinha que dizer. E aí aquele frio na espinha voltou. Será que eu vou ser aceito? Será que eu vou dar conta? Será que eu fico aqui na certeza da mediocridade que eu já tenho? Ou eu vou para a incerteza de algo que pode ser extraordinário? Foi ali, naquele momento, que eu tomei a decisão de ir. E eu fui em frente, com medo mesmo. Mais um gigante eu tinha derrubado. Mais um gigante eu venci. Ali no Mackenzie, como professor, eu passei por um momento muito legal. Porque no primeiro semestre que eu assumi aulas, eu tinha 16 horas aulas. 3 semestres depois, eu tinha 44 horas aula. Eu já estava em várias turmas, com várias matérias. Ali no Mackenzie, eu pude me realizar. Ali, como você vai ver aqui na foto que eu vou te mostrar, eu fui homenageado pelos alunos por mais de 10 vezes seguidas. Ali no Mackenzie, eu comecei a ter o reconhecimento. Eu fui viajar o mundo apresentando meus artigos em Brighton, no Reino Unido. Eu fui para Portugal, num outro congresso. Eu fui a Paris, levando conhecimento, levando ferramentas, levando artigos, levando textos, livros que eu escrevi, juntamente com colegas. Mas depois que eu terminei o mestrado, eu queria mais. O reitor da universidade virou para mim e falou, Ismael, faça um doutorado. Aí eu pensei comigo, falei, nossa, acabei de sair do mestrado, estudando muito, estudando tanto, lendo tanto. Ele falou, faça o doutorado, aproveita, você tem bolsa de estudo, você trabalha aqui, aproveita isso. Eu falei, tá bom, eu vou pro doutorado. E ali eu fiz, e eu fui pro doutorado. Eu fui pro doutorado na área de psicologia. E aí, gente, olhando para trás hoje, foi o que determinou todo o resto da minha história, porque ali, na psicologia, eu comecei a trabalhar comportamento humano. Eu comecei a pensar em pessoas, eu via quais eram as suas dores, quais eram as possibilidades de ajuda que eu podia levar. E ali os meus canais começaram a nascer, porque eu comecei a colocar conteúdo. Conteúdo com insights, conteúdo com ferramentas, conteúdo ajudando as pessoas a atingir novos níveis. E foi ali, no doutorado, que eu recebi o convite mais importante da minha carreira no mercado profissional. O presidente do Mackenzie me convidou para assumir a gerência de marketing nacional da marca. Sabe aquele medo? É isso aí. Ele voltou. Será que eu vou dar conta? Será que eu assumo esse desconhecido? Ou será que eu continuo no que eu já estou? Nesse momento, eu de novo assumi e fui com medo. Os anos que eu fiquei ali foram os anos que o Mackenzie mais teve resultado operacional até então. Foi um trabalho extraordinário. E depois disso, eu já estava dando aula na pós-graduação da PUC, já estava dando aula na pós-graduação na Unimar, na Unicid. Passei por várias empresas. Aqui, por exemplo, você pode ver a empresa Mérito. Eu fui treinar os seus funcionários. Muitas coisas aconteceram. Mas eu queria mais. Ali eu já estava mais ou menos casado há uns 14 para 15 anos. A minha esposa da área da saúde. Ela teve uma carreira também muito promissora. E a gente chegou num nível, ela chegou no nível máximo dela e eu já estava praticamente no meu nível máximo de carreira. E a gente achava, e eu achava que estava tudo bem. Eu olhava para a vida financeira, sensacional, viajava o mundo e tal, até que um dia
eu comecei a perceber, gente, um comportamento um pouco diferente da minha esposa. Lugares que a gente ia, ela não quis ir mais. Filmes que a gente assistia, ela não estava querendo assistir mais. Conversas que a gente tinha, ela estava meio distante de mim e eu comecei a achar aquilo estranho. Até que um dia eu virei para ela e falei: amor, eu preciso conversar com você. Eu preciso conversar com você e vai ser hoje. O que está acontecendo? Eu não sabia, mas aquela noite seria uma virada de chave que ia transformar todo o meu futuro de novo. Ela virou para mim e ela disse: nós estamos aqui para viver a prosperidade e o extraordinário. Nós podemos mais. Nós precisamos de mais. E num primeiro momento eu não entendi essa fala. Porque teoricamente estava tudo bem. E ela virou para mim e falou: Ismael, nós precisamos ajudar mais pessoas. Nós precisamos mentorar mais pessoas. Nós precisamos levar novas possibilidades para outras pessoas. E eu falei: uau! Que sensacional! Porque você que está me ouvindo agora nasceu para viver nada mais, nada menos que o extraordinário. A prosperidade na sua vida pessoal, na sua vida conjugal, na sua vida familiar, na sua vida com seus filhos, na sua vida financeira. Você está aí para viver o extraordinário como eu. E a pergunta que eu te faço é: você está vivendo esse extraordinário? Porque ali, naquela noite, nós começamos a viver uma nova etapa da nossa vida. Nós começamos a investir em novos cursos, em novas mentorias. E na primeira mentoria que nós dois fomos juntos, nós fomos fazer uma ferramenta. E ao olhar, uma ferramenta de autoconhecimento. E quando nós terminamos essa ferramenta, nós entendemos que a nossa vida estava horrível. As finanças estavam tudo bem, só que o nosso casamento estava indo por água abaixo. O relacionamento com os nossos filhos estava péssimo. A nossa saúde estava horrível. A nossa vida social estava bem meia boca, porque a gente estava convivendo com pessoas que não valiam a pena. Cada vez mais ali, nós dois começamos a trabalhar e a mentorar outras pessoas e a colocar conteúdos nos nossos canais para ajudar outras pessoas. E nós começamos a entender como é importante conhecer a si mesmo. E o perfil comportamental que eu citei lá no começo agora fez sentido porque foi quando eu fiz e estudei o perfil comportamental de cada uma das pessoas. E eu entendi, por exemplo, que eu sou dominante e influente. O dominante gosta de resultado. O dominante, a sua emoção principal é raiva. Eu entendi que a minha esposa, ela é estável. A estabilidade faz com que você tenda a demorar um pouco mais para decidir as coisas, porque você precisa de mais informação, você precisa se sentir seguro. Eu entendi que os influentes gostam de falar mais, gostam de fazer selfie, de estar nas baladas. Eu entendi também que os conformes gostam de ter dados técnicos para tomar uma decisão. E ao entender cada vez mais de perfil comportamental, isso foi agregando nas minhas mentorias, até que eu levava para os meus mentorados e os resultados começavam a aparecer. Eu levava e outros resultados. E olha esses depoimentos que interessantes de pessoas que já fizeram mentorias comigo. Olá, meu nome é César Heblin, eu sou diretor de inovação. Eu acredito que tão importante quanto cuidar da saúde física é cuidar da saúde mental. Assim como a gente não separa CPF de CNPJ, também não é possível separar saúde física de saúde emocional. Então, nesse sentido, eu super recomendo o trabalho do Ismael, que por meio de ferramentas atuais nos ajudam a entender o nosso momento, o momento onde nós estamos e como a gente pode atuar para atingir alta performance nas mais variadas áreas da nossa vida. Gente, acabei de sair da minha sessão com o Ismael e foi assim, fenomenal. Tô super me sentindo leve. É um bem-estar que todos nós merecemos sentir, né? E olha que tá só no início, foi só a primeira sessão.
E uma coisa que eu achei muito interessante do Ismael é que ele passa dever de casa. Pois é, vocês estão achando que são só esses minutos de consultoria? Tem muito dever de casa para fazer até a nossa próxima sessão. E eu adorei isso. Eu tenho um livro para ler, um filme para assistir e também 2 vídeos falando sobre inteligência emocional. Galera, tá tudo aqui. O nosso poder está aqui. Principalmente alojados lá no nosso subconsciente. A gente precisa aprender como dominar essa ferramenta tão poderosa que a gente tem. Acompanhem. Oi, gente, só para lembrar vocês, né? Algumas pessoas viram até uma publicação que eu fiz falando que eu estava procurando autoconhecimento e muita gente ficou preocupada e tá tudo bem, mais uma vez. É um processo de autoconhecimento que eu estava querendo bastante. Eu encontrei o Ismael Lima e ele oferece uma mentoria que eu tô achando muito bacana, né? Até porque eu gosto de fazer as coisas, exercícios, ler, pensar sobre vários aspectos que ele coloca, né? E na sessão de hoje, foi interessante, que ele me fez uma pergunta, eu falei, nossa, isso é difícil. Aí ele falou assim, vamos trocar a palavrinha difícil por desafiador? E faz todo sentido, porque quantas vezes na vida a gente se depara com uma dificuldade e a gente fala, ah, não, isso é muito difícil. Muita gente até faz assim, né? O corpo fala, a gente não quer fazer. Mas quando a gente fala assim, isso é um desafio. E aí, desafio a gente quer o quê? Vencer, superar, né? E eu achei, nossa, caramba, isso faz muito sentido. Então, acho que esse foi o grande insight que eu tive da minha mentoria de hoje, né? E quero agradecer então a ele. E eu acho que é um processo muito bacana. E uma coisa que ele fala, a mudança ela não acontece de uma hora para outra, né? Ela é uma maratona, ela não é uma corrida de 100 metros. Eu tô adorando fazer essa corrida junto com ele e quero convidar vocês também. Então, quem quer fazer essa maratona aí, conhecer um pouquinho mais do trabalho dele, vou deixar marcadinho aqui para vocês. São pessoas reais, gente, como eu e você, que decidiram viver o extraordinário e a prosperidade com inteligência emocional. São mais de 25 anos hoje, com mais de 45 mil mentorados ao longo da minha carreira. Aqui, ó, em 2023, treinando mais de 300 policiais da cidade de Avaré. Na cidade de Socorro, eu tive a oportunidade de treinar mais de 500 professores. Toda a rede municipal foi treinada por mim no ano de 2023. Várias empresas, várias mentorias, mentorias de casais. Ou seja, as coisas começaram a evoluir, começaram a acontecer, porque nós não acreditamos em acaso. E nós entendemos, Gil e eu, minha esposa e eu, que nós tínhamos que viver o extraordinário e a prosperidade e levar isso para outras pessoas. E isso passou a ser o nosso propósito de vida. Isso passou a ser o nosso sangue, a nossa alma. Nós começamos a levar conhecimento, disparar insights nos nossos canais para que outras pessoas pudessem viver e experimentar o extraordinário. O meu intuito aqui, falando um pouquinho da minha história, foi exatamente esse, mostrar para você que eu passei por medos incríveis, terríveis, desafiadores. Medo de ser rejeitado, medo de não conseguir, medo de não ser aceito. Passei por solidão. Momentos em que eu achei que não ia dar conta. Passei por momentos emocionais que eu não sabia mais o que fazer. Mas eu decidi seguir em frente e viver o extraordinário. E hoje, pós-pandemia do Covid, o aumento das doenças psicossomáticas, ansiedade, burnout, depressão, suicídios, separações de casais. Quanta coisa tem acontecido na sociedade. Provavelmente na sua família, você conhece alguém que está passando por um momento de desafio enorme, como na minha. Como na minha. O meu desejo é que você experimente e viva o extraordinário e a prosperidade na sua vida. Até a próxima.